Por que os carros elétricos nunca vão dar certo no Brasil? E aí galera, tudo bom? Eu sou o Rogério e hoje eu vou te contar por que os carros elétricos nunca vão dar certo no mercado brasileiro. Muita gente fica animada quando se fala de carros elétricos. A ideia de economizar um monte no combustível e ter um torque insano deixa muitas pessoas enlouquecidas. Desde o século XIX, os carros elétricos já tinham um mercado considerável, principalmente em mercados como a Europa. Mas com o passar do tempo, os carros a combustão ficaram mais populares e começaram a ficar muito mais baratos e viáveis que os elétricos. Outro fator que influenciou e ainda influencia é a autonomia dos carros elétricos, que hoje já é pequena, mas naquela época era muito menor. Isso levando em consideração grandes espaços de terra como Brasil, Rússia, Estados Unidos, Canadá, China. Desde a Segunda Guerra Mundial, já passamos por diversas crises de petróleo, diversas crises de falta de combustível e de matéria-prima. E mesmo com todas essas crises e alta de preço, os carros elétricos nunca deslancharam de verdade no mercado mundial. No cenário mostrado pela pesquisa, a autonomia dos veículos elétricos tem a possibilidade de aumentar cerca de 5% ao ano até 2030. Embora represente um crescimento mais gradual em comparação com os anos anteriores, ainda é um avanço significativo, especialmente considerando o impacto da mineração de lítio e um possível aumento no preço desses veículos. Outra possível perspectiva é a redução de 2% nos alcances médios a partir de 2025. Isso poderia ser viável mediante melhorias na infraestrutura do carregamento e um aumento competitivo pelo preço. A falta de infraestrutura é um problema grande também, tendo em vista que no Brasil hoje temos apenas 4.000 eletropostos, o que significa menos de 10% da quantidade de postos de combustível. No Brasil, foram diversas tentativas de implantação dos carros elétricos, como o Gurgel Itaipu E150, que foi apresentado em 1974 no Salão do Automóvel, com um design duvidoso e talvez um pouco peculiar. Aliás, a história do Gurgel 150 é muito interessante. Um carro de um pouco mais de 400 kg, onde 320 kg era a bateria. Mas mesmo com tudo isso de bateria, o carro produzia somente 4,2 cavalos de potência, bem diferente dos carros atuais. Com uma velocidade máxima de 60 km por hora, a autonomia era só de 80 km. Mas o que mais pegava era o tempo de recarga, que podia facilmente passar das 10 horas. Na verdade, o carro não vingou e pouquíssimas unidades foram produzidas. Aplausos para os engenheiros da Gurgel que pensavam décadas à frente do seu tempo. De qualquer forma, carros elétricos nunca foram bem vistos no mercado brasileiro, por serem muito caros e pela baixa autonomia diante de uma extensão territorial gigantesca. Hoje, em 2024, eu que moro em Campo Grande, uma cidade aproximadamente 1.000 km de distância de São Paulo, não posso usar o carro elétrico para ir até São Paulo. Fiz os cálculos com todos os carros, com todos os caminhos e hoje é impossível, pela falta de infraestrutura. O Brasil seria o mercado ideal para a implantação de elétricos, pois grande parte da fonte de energia brasileira vem de fontes limpas, como hidrelétricas. Entretanto, é muito difícil de os carros elétricos emplacarem no mercado brasileiro. Tá, mas e aí? O ponto principal é, por que os carros elétricos nunca vão emplacar no mercado brasileiro? O primeiro problema é o alto custo de um carro elétrico. Carros são caros no Brasil, todo mundo sabe. Mas os carros elétricos são ainda mais caros e são totalmente fora do poder de compra de um brasileiro médio. São carros de a partir de 150 mil, como o BYD, que são quase impossíveis para um brasileiro médio comprar. O segundo problema é a autonomia. Todos sabem que o Brasil é gigante e muitas pessoas usam o carro para viajar, o que tornaria os elétricos inviáveis ou impossíveis de viajar. Imagina só você parado na estrada sem energia. Como você teria que fazer? Ia chamar um guincho? Além de tudo, a manutenção é uma caixinha de surpresas. Ninguém sabe ao certo como é a manutenção de um carro elétrico com o passar do tempo.
Os carros elétricos são relativamente novos no mercado brasileiro e ainda não deu tempo para sabermos como ele vai se desenrolar. Muito se fala no preço das baterias do carro, mas e o resto, você sabe? Talvez o etanol venha sendo a alternativa mais limpa e sustentável que temos hoje. Apesar de todos os desafios, o Brasil tem o potencial para ser um mercado ideal para carros elétricos, pelo baixo custo de produção energética e energia limpa, como eu disse anteriormente. Os obstáculos ainda são grandes. Precisamos de todo mundo unido e de um governo que faça tudo isso acontecer. E você, o que acha? Deixe nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever.